Sabadão tá indo bem por aqui, tomamos só o headzinho no Hoffenheim, tirando isso, a gente acertou todas as outras dicas que deu para entrar, né? Mas estamos conseguindo somar e já teve odd 20 acertada hoje lá no nosso grupo gratuito, 10 viraram duzentão pra galera que tá pegando aí as aumentadinhas da Bet Nacional. Eu sempre comento com vocês aqui, falei no vídeo de sábado, né, que tinha umas aumentadas legais da Bet Nacional e quem quiser participar, link do grupo gratuito no primeiro comentário fixado, beleza? Para as pessoas que estão perguntando sobre o grupo VIP de odd alta, eu vou deixar o link também no primeiro comentário. E para poder finalizar os recados e os jabás, site de análise que eu utilizo nos meus vídeos é o Packball, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado também. E para mim é o que mais vale a pena hoje. Ele é muito legal. Análise de jogador, de time, de escanteio, de cartão, essas médias, esses gráficos, ver contra quem que o time tá chutando, tudo em um só lugar, é no Packball, link do comentário fixado, beleza? Hoje eu vou passar para vocês as dicas, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonatos estaduais e uns joguinhos aí do campeonato italiano, tudo isso depois da vinheta. Então deixa o like e verifique se você está inscrito aqui, porque tem um monte de gente que tá vindo aqui assistir meus vídeos todo dia e não tá inscrito, não custa nada, meu amigo, ajuda o pai que eu vou te devolver com green, vamos que vamos! Vamos embora, pessoal. Isso daqui na minha cara não é que eu apanhei das casas, não. Até porque a gente bateu nelas neste sabadão. Eu me dei uma portada do carro, você acredita? Eu tava com o cachorro na mão, menino. Eu sei que ela foi cair, eu agitei, falei, vou colocar pra dentro, pum. Bateu. Enfim, então isso daqui é uma espinha, isso daqui é uma portada. Então vamos embora para as análises de domingão. E se você é novo aqui no canal, já deixa o like aqui, se inscreve e comente com seus palpites. Também a gente tem como primeiro jogo do dia hoje, confronto do Brighton contra a equipe do Nottingham. O Brighton chega aqui com uma vitória bastante positiva no derby dos apostadores, 2-0, que encerrou uma sequência muito ruim dessa equipe. O Brighton não vinha jogando um futebol muito bom, vinha numa sequência aqui de 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas nesse interim, um ataque fluindo pouco, então o Brighton deu a volta por cima e agora quer manter isso dentro de casa. O grande problema é que o Brighton não está jogando bem os seus jogos dentro dos seus domínios, né? O time só conseguiu uma vitória aqui nos últimos 7 jogos, tomou gols aqui em muitas dessas partidas e algumas vezes também o ataque acabou passando em branco. O Nottingham, por sua vez, comandado pelo Vitor Pereira, começou com uma boa vitória diante da equipe do Fenerbahçe lá na Liga Europa, né? Depois perdeu pro Liverpool no finalzinho nos acréscimos e perdeu o confronto de volta, então o time agora não quer ter a sua terceira derrota seguida. Nós no momento está muito ameaçado pelo rebaixamento, né? A distância, a sorte é que o West Ham perdeu hoje, mas a distância está em apenas 2 pontos, tá? O desempenho do Nottingham nos jogos fora de seus domínios também não tem sido legais e os jogos do Nottingham aqui tem, na sua grande maioria, derrotas, com algumas vitórias pontuais, muito em jogos que não são de Premier League, né? E a vitória mais relevante aqui diante do West Ham, tá? Vou passar para vocês algumas estatísticas aqui deste confronto, que 7 dos últimos 8 jogos do Brighton tiveram menos de 2.5 gols. O Forest é um dos times que a maioria dos gols do Forest nos últimos jogos tem sido marcados após o intervalo, então o time tem tido dificuldade de marcar nos primeiros tempos, né? E os gols do Brighton também, 2/3 do gol do Brighton foram no segundo tempo, tá? Um confronto de suma importância para ambos os times, um jogo nervoso, de 2 ataques que têm sido bastante titubeantes. Eu vou recomendar para vocês aqui o menos de 2.5 gols em 40% só dos jogos do Brighton e 70% dos jogos do Nottingham. Isso porque eu tô pegando filtro geral. Se eu filtrar só para os jogos desta competição, a gente vai ter uma média muito menor aqui dos jogos do Brighton, cai para 50% e 40% aqui. Então a gente tem aqui esse menos de 2.5 com a melhor pedida no primeiro jogo. No segundo jogo a gente tem o Fulham recebendo a equipe do Tottenham. Fulham que vem fazendo mais uma campanha de meio de tabela, como foi desde que subiu, e o objetivo do time é sempre permanecer, consegue, né? Mas agora tem que ter um desempenho um pouco melhor. A oscilação recente de 3 derrotas aqui foi encerrada com vitória em Copa e vitória fora de casa muito importante diante da equipe do Sunderland. Como eu disse, essa vitória encerrou uma sequência de 3 resultados, mas nos jogos em casa que o Fulham tem conseguido se sair bem, conseguindo somar aqui 3 vitórias, né, nos últimos 5 confrontos dentro dos seus domínios, embora tenha perdido no último jogo de forma decepcionante para a equipe do Everton, tá? O Tottenham, por sua vez, ele tá numa situação que é inimaginável, já que ele tá ameaçado por rebaixamento, só 4 pontos distanciam a equipe da zona de rebaixamento. A sorte, como eu disse, é que o West Ham perdeu hoje, tá? O time chega numa sequência de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, acabou de ser goleado pelo time do Arsenal e a situação ela é periclitante. Pior do que isso, o Tottenham joga muito mal fora dos seus domínios, então numa situação que é ruim, nos jogos fora, o time ainda não consegue vencer. A única vitória que aconteceu recente foi no jogo diante do Frankfurt pela Liga dos Campeões. Antes disso, só o Crystal Palace que está muito baleado, muitos jogos sem o Tottenham fazer gol. Mas o Fulham é um time que também que sofre muitos gols, pessoal, então eu vou recomendar para vocês aqui o mais de 2.5 gols nesse jogo, tá? A gente conta tanto com gols
da equipe do Fulham, que tem uma média de 2 gols em casa, quanto com gols do Tottenham, que também tem boas chances aqui. Então, mais de 2,5, melhor pedida para esse jogo, beleza? O Manchester United é o time com a melhor forma recente na Liga dos Campeões, somando pontos aí nos últimos 10 confrontos e conquistando muitos pontos sobre o Carrick. São 22 pontos nas últimas 10 rodadas, é o melhor desempenho da Premier League desde o mês de janeiro, tá? O time engrenou aqui 5 vitórias nos últimos 5 jogos e chega aqui com muita moral depois de ter vencido o Everton num jogo difícil fora de casa. Seja que eu quero chamar a atenção dele porque ele tá pedindo passagem, né? Ele tá entrando e sempre conseguindo marcar, então tem hora que parece que vai ter que encontrar um lugar para ele ir embora. O Matheus Cunha esteja jogando bem, o Bomou conseguindo movimentar bastante, e também o Diallo. São jogadores aí de frente bem interessantes, tá? O adversário, por sua vez, é o Crystal Palace, que conseguiu 2 vitórias recentes na Premier League após o tropeço diante do Burnley aqui, e essas vitórias colocaram o Crystal Palace exatamente no meio de distância aqui de zona de rebaixamento para as 5 primeiras colocações. Não, o Crystal Palace ele tá um pouco tranquilo na competição, 10 pontos acima, e o objetivo do time, como eu falei, é se reorganizar após tantas saídas para a próxima temporada. É um time perigoso, bem treinado, mas eu acho que o United, nos jogos em casa, vem jogando muito bem. Que está em busca, inclusive, da sua quarta vitória seguida dentro de casa. Vai ser, se eu não me engano, o segundo treinador desde 76 a fazer isso. E é uma estatística bastante relevante para um cara que mudou muito o estilo do United jogar e deixou o United muito mais competitivo, tá? Então, em 1,50 eu acho um pouquinho baixo, mas a vitória do United ao vivo em 1,72, 1,80 eu acho a melhor pedida e minha dica para este confronto, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Arsenal e Chelsea aqui. O Arsenal que todo mundo disse que ia tremer para a equipe do City, até postei uns shorts aí rapidinho com o Guardiola puxando a perna do Arteta, né? E a resposta foi uma goleada diante da equipe do Tottenham. O Arsenal ele não pode se acanhar mesmo nessa competição. Muitos dos resultados ruins do Arsenal é quando ele é pragmático demais ou conservador demais quando ele está vencendo o jogo. Foi assim diante do Wolverhampton, foi assim também diante do Brentford e nos tropeços recentes do Arsenal. Então, um time que é campeão, ele não pode vacilar do jeito que o Arsenal vacila e não pode titubear, ele tem que vencer esses adversários mais frágeis todos e não dar chance deles conseguirem se recuperar, porque a Premier League é uma competição muito difícil, tá? O adversário, por sua vez, é o Chelsea. E vocês lembram no último vídeo que eu falei? Chelsea é um dos times que mais desperdiçou pontos após estar vencendo nos jogos em casa. Pois é, mais 2 pontos desperdiçados diante do Burnley. É o recorde de jogadores expulsos na liga e o recorde de pontos desperdiçados em casa. São essas duas marcas negativas da equipe do Chelsea, que joga muito bem, que cria chances, que é ofensiva, mas que tem um histórico bastante ruim diante da equipe do Arsenal, que venceu 7 dos últimos 10 confrontos, invicto nesses confrontos todos. Então o Arsenal dentro de casa tem sido absoluto, com uma defesa muito segura, e esses erros do Chelsea têm custado caro. É bom lembrar que o Chelsea teve um jogo fora de casa aqui, que ele empatou com o City, mas ele foi amassado. Depois ele veio numa boa sequência, mas ele perdeu recentemente para a equipe do Arsenal na Carabao Cup, e eu acredito que vai ser derrotado de novo. Eu não vou abrir mão do título do Arsenal e vou pegar a vitória dos Gunners nesse jogo aqui, beleza? Indo pro campeonato italiano, pessoal, eu tenho 2 apostas bem ousadas para usar uma stakezinha menor. A primeira é um bilhete em Sassuolo e Atalanta, e eu vou explicar para vocês o porquê. Sassuolo, ele está numa situação de classificação aqui onde ele está bastante distante da zona de rebaixamento e talvez seja um último tiro aqui para poder brigar por competição europeia. É um time difícil, tem as suas limitações, também tem qualidades, né? Vem com uma vitória de 3-0 diante da equipe do Verona, mas o grande ponto aqui é que essa aposta é mais contra a equipe da Atalanta, que conseguiu uma vitória absurda diante da equipe do Dortmund, uma classificação, é uma comemoração que, assim, todos os jogadores vão dormir tarde, perde a programação e agora o time vem para um jogo fora de casa. No último jogo, diante da equipe do Napoli, o Atalanta ela chegou a sofrer 3 gols, só que 2 foram anulados e nisso o time ainda conseguiu força para poder remontar. Eu sei que ele está brigando ainda em relação à classificação de Liga dos Campeões, mas o que a gente vê muito nesse cenário é os times tendo muita dificuldade nesses jogos subsequentes a competições europeias. E dadas as circunstâncias do que aconteceu com o Atalanta e o bom desempenho do Sassuolo em casa, eu vou pegar a vitória do Sassuolo sentando para dar vantagem com a Atalanta tendo mais chutes, mais finalizações e também mais escanteios. É uma big odd aí para usar 0.1 unidade, 0.2, mas vai com a stake bem baixinha, tá? Mas esse é o raciocínio dessa dica. E no segundo jogo, pessoal, eu vou cravar o empate da Roma contra a Juventus. A Roma vem numa campanha em casa muito ruim
não no geral, porque vocês estão vendo aí, né, os números super bons com 7 vitórias nos últimos 10, mas ruim contra times que estão no G6. Então a Roma é o time que menos somou pontos quando pegou adversários do G6, são só 2 pontos somados, então isso é uma estatística bastante ruim. Contra uma Juventus que vem de 3 derrotas fora de casa, a eliminação da Liga dos Campeões com desgaste do que foi o jogo da eliminatória, né, da forma que foi ainda principalmente, 3-0, depois tomando 2 gols na prorrogação, então a Juventus foi muito guerreira, chega desgastada, mas a Roma tem dado esses tropeços recentes aqui, então acho que é um jogo onde o empate para a Juventus nem seria de todo mal, um confronto onde a Roma tem tido dificuldade contra esses times de primeiro escalão, e a Juventus aqui não pode vacilar também, porque não pode ficar longe de competição europeia. Então, um confronto muito brigado, equilibrado, 1-1, 0-0 os placares mais prováveis para mim nesse jogo, beleza? Indo para o campeonato alemão, pessoal, primeiramente a gente com certeza vai ter algumas aumentadinhas da Bet Nacional para os jogos do campeonato alemão. Hoje a gente bateu uma odd 20 lá, tá? Em vitória dos times e ambos marcam, e ia bater a odd 17 também dos artilheiros, com o gol do Igor Thiago pegou, gol do Kit pegou, gol do Kane, mas o Haaland não jogou. Se ele jogasse, provavelmente era o marcador e a gente ia brocar uma odd 17 aí. Uma pena, talvez seja resolvida com esses jogadores a menos e vai dar uma odd pelo menos 10 mais. Enfim, Stuttgart chega para esse jogo aqui após conseguir se classificar diante da equipe do Celtic, num jogo onde administrou sua vantagem, tinha vencido por 3-1 e acabou conseguindo avançar. Agora tem mais um jogo dentro de casa e esse sim é o objetivo principal, já que o Stuttgart está sendo muito ameaçado pelo Leipzig e quer terminar aqui entre os 4 primeiros para voltar para a Liga dos Campeões. O time tem uma média ofensiva muito forte nos jogos de competição, mas a última vez que jogou Liga Europa acabou tropeçando diante da equipe do Heidenheim. A vitória parecia fácil, o Stuttgart saiu na frente com uns 5 minutos de jogo, mas acabou tomando. Vai enfrentar a equipe do Wolfsburg, que está muito ameaçada de rebaixamento, a tradicional equipe alemã, no momento está aqui na zona de rebaixamento, nem playoff pega, cai direto. Isso se deve muito ao fato do Wolfsburg ter o time no campeonato alemão que mais desperdiçou pontos em jogos que estava na frente. Então, contra o August foi 2 vezes, né? Estava vencendo e acabou perdendo por 3-2. É um time que não sustenta as suas vantagens, embora tenha as qualidades ofensivas, tá? E eu vou recomendar nesse jogo justamente aqui o mercado de gols. A vitória do Stuttgart tá em 1,40 é uma odd baixa por conta desse jogo de meio de semana, mas as médias de gols marcados sofridos aqui super altas. Então o jogo é o clássico 2-1, 3-1, 2-2 aqui, e o jogo já começa com 3 gols e o mais 2.5, uma excelente pedida. Frankfurt e Freiburg, o melhor jogo da rodada aqui pra mim, né? Muito legal, com certeza vai ser, apesar de que o Hamburgo também e Leipzig que eu vou comentar, mas esse aqui é bom, porque são 2 times aqui que é quase o último tiro para uma briga para a competição europeia, porque quem perder aqui vai ficar muito distante e quem ganhar vai conseguir ficar próximo, até porque o Leverkusen empatou hoje. O Frankfurt conseguiu aqui uma retomada, né, de vitória após uma sequência ruim, mas já perdeu de novo para o Bayern de Munique aqui. É um dos times que mais tomou gol nas últimas rodadas e só venceu um dos últimos 10 jogos, né? O Frankfurt é inexplicável a situação defensiva desse time. Se você pegar aqui o número de gols sofridos pelo Frankfurt, que são 49, cara, você vai encontrar só os 2 últimos colocados com uma defesa mais vazada. Então é basicamente um milagre que o Frankfurt está na frente e se deve muito a esse ataque muito sólido, tá? O Freiburg, por sua vez, vem de alguns tropeços também, conseguiu se recuperar com uma vitória diante do Gladbach. A gente estava nesse menos 0,25, inclusive, na última rodada. E é um time que tradicionalmente é muito forte dentro de casa. O grande problema do Freiburg é quando ele vai jogar fora dos seus domínios. 6 dos últimos 10 confrontos, empatou 3 e conseguiu vencer apenas 1. Então a situação do Freiburg fora de casa ela é muito baixa. E em 1, 2, 3, 4, 5 desses jogos, o Freiburg sequer fez gols, tá? Mas aqui é um cenário ideal para o time justamente voltar a marcar, porque pega a defesa mais vazada da competição num jogo que tende a over, que a necessidade de vitória de ambos é muito grande. Então, o mercado de gols também é o que mais me agrada aqui e a minha dica para essa partida, beleza? Para poder finalizar o campeonato alemão, meus amigos, a gente tem aqui Hamburgo e Leipzig. Hamburgo que vem numa sequência aqui invencível de 8 jogos dentro de seus domínios, 6 no geral na competição, mas com muitos empates, né? São 5 empates nos últimos 10 jogos, com 2 vitórias contra times aqui que estão na parte de baixo, né? O Berlim mais em cima, né? E o Heidenheim último colocado. E um time que vem com uma confiança grande porque trocou de treinador e está conseguindo desempenhar bem. O adversário, por sua vez, é o Leipzig, que é um dos times que mais tropeça aqui e que vem aos trancos e barrancos brigando pelas vagas de competição europeia. E
time estava na vantagem 2 vezes diante do Dortmund, acabou desperdiçando. Foi a segunda vez que isso aconteceu, diante do Wolfsburg também. E várias vezes o Leipzig que está na frente e acaba desperdiçando a sua vantagem. É um time que tem problemas defensivos, não à toa a média de gols sofridos aqui é de 1,8, mas tem um forte ataque também. E esse é mais um jogo com tendência a gols. Hamburgo em casa jogando muito bem, com uma média alta de gols. O Leipzig também com ambas marcam em quase todos os jogos. Então o mercado de gols é a melhor pedida dessa partida. Indo para os campeonatos estaduais, separei aqui 3 joguinhos para vocês. Primeiro do Fluminense com o Vasco. Vou também recomendar de cara aqui uma odd alta para o Vasco ter mais chutes ao gol, mais chutes e mais escanteios. Por quê? Porque é o Vasco quem precisa do resultado e o Fluminense é um time que tem um ataque muito forte que pode até sair na frente nesse jogo de volta. Então a gente já começa o jogo com o Vasco pressionando e ainda pode tomar o gol do Fluminense que vai obrigar o Vasco a pressionar ainda mais. Então essa dica aí já de odd alta é bastante interessante, tá? Outra dica para mim interessante, confronto nervoso aqui, mercado de cartões, ambas dois pelo menos já é interessante. Os caras do juiz têm segurado aqui às vezes, mas esse confronto ele vai pegar fogo. O Vasco tá com um histórico muito ruim diante dessa equipe do Fluminense que conheceu a derrota no último jogo aqui diante do Palmeiras, mas eu havia alertado, a gente foi no Palmeiras inclusive no Brasileirão, que o Fluminense poupa e tá focado no estadual, onde o Fluminense tem sido absoluto, né, vencendo 8 dos últimos 10 jogos em casa, sob o comando do Zubeldia, um ataque muito forte. O Vasco conheceu a derrota no jogo diante do Santos, onde falhou defensivamente, teve uma postura de tentar jogar um pouco reativo, mas também choveu bastante, atrapalhou. Vamos ver como é que vai ser o desempenho diante da equipe do Fluminense fora de casa. O Vasco não está conseguindo jogar bem, muitos jogos passam em branco, mas é um time que consegue defensivamente entregar gols e ofensivamente produzir algumas coisas. Eu quero mais de 1,5 nesse jogo, tá, pessoal? Eu sei que a defesa do Fluminense é forte, mas o Vasco tem um ataque capaz e o Fluminense também. Então a gente conta tanto com um gol do Vasco do Fluminense, como eventualmente com 2 gols do Flu. E eu gosto do mercado de gols nesse jogo. América Atlético Mineiro, pessoal, estão dando um empate anula aqui pro Atlético. O jogo é no Independência, é a casa do Galo. O América tem um elenco abaixo, conseguiu um empate aqui na Bacia das Almas. O Atlético tá se acertando com as contratações. Eu sei que é um time que não é dos mais confiáveis, mas essa vitória do Atlético aqui tinha que estar em 1,80 e tendo um empate anula protegido em caso de empate, eu acho isso muito bom. E a minha dica para esse jogo, para poder finalizar, Palmeiras e São Paulo. Cara, que jogo difícil, viu? Porque o São Paulo ele consegue competir com a equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras está jogando fino da bola recente aqui nesse início de ano, já está liderando o Brasileirão, vencendo adversários fortes, conseguindo rodar e encaixar as novas peças que chegaram. Então esse Palmeiras é muito competitivo e um grande candidato aí a todos os títulos, tá? O São Paulo chega numa sequência muito forte também em termos de resultado. 6 vitórias nos últimos 10, 5 vitórias seguidas, corte de cabelo para o torcedor do São Paulo e o Crespo conseguindo ajeitar bastante o time. O Palmeiras tem a vantagem do elenco, a vantagem de jogar em casa, e esse é um ponto bastante decisivo, né? O jogo vai ser também na Arena Barueri, gramado sintético. Vantagem para o Palmeiras de um confronto que tende a ser equilibrado. Cara, uma expulsão para cada time aqui não vai ser nada mal, tá? E vou pegar também ambas 2 cartões, duplinha com o jogo do Fluminense. É interessante. E, cara, eu vou confiar nesse time do Palmeiras. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse time do Palmeiras, sabe? Eu tô gostando muito do que eu vi esse ano. Sei que o São Paulo é competitivo, mas a questão do sintético para mim vai pegar. O Palmeiras tem alguns jogadores um pouco mais decisivos nesses momentos de competição. Geralmente tem uma ajudinha da arbitragem também. Então eu vou na vitória do Palmeiras aqui nesse jogo diante do São Paulo. Cara, esse é o palpite mais difícil, tá? Mas vamos que vamos. E essas são as minhas dicas para este domingão. Na tela aí pra vocês, o bilhetinho, né, da odd alta aí deste domingo. A gente já pegou uma odd 41 ou 51, né, que teve gente acertando as duas lá na semana passada com o jogo do United, não, Arsenal e Tottenham. E vamos de novo, Arsenal e Chelsea aí com 2 chutes dos 2 principais atacantes de frente, ambas marcam aí que não seria nada mal, beleza, pessoal? Para poder são os meus palpites para este domingão. Pergunta a você quais os seus, comente aqui os seus palpites e vá lá no link do primeiro comentário fixado para você poder receber mais dicas do nosso grupo que é gratuito, beleza, pessoal? Passamos 18 mil pessoas lá e vamos rumo aos 20 mil. A gente se vê muito em breve, forte abraço e boas bets, valeu!